Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento, agradecer a presença da palestrante por ter aceitado o convite, agradecer o convite da Lamin, que foi por parte da Raquel, que também é nossa ligante, e por essa parceria no evento. Que essa parceria também possa continuar por bastante tempo, né? Duas ligas tão pertinhas ali. Então, gostaria de ressaltar também, aproveitando o tema de movimento antivacina, puxar um gancho aqui e falar que, segundo a OMS, vivemos, além de uma pandemia, uma infodemia. O que é uma infodemia? É um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil que a gente encontre fontes seguras quando a gente precisa. Esse fenômeno é extremamente atual, recente, 5 anos para cá, e traz muitas consequências, entre elas algumas mudanças de hábito. Entre isso, o movimento anti-vacina. Quem tomava vacina antes não toma mais vacina. Antes, as pessoas acreditavam que máscara protegia, agora deixaram de acreditar. Tudo isso por causa de uma infodemia. Além do mais, mediante o surto atual de a pandemia de coronavírus que estamos vivendo, o movimento anti-vacina poderia nos causar certos problemas no futuro e uma possível vacina. Imagina que esse movimento, esse que vocês escutaram é o Garnier, tá, gente? Desculpa, é meu galo. Imagina um problema que esse movimento poderia causar em uma eventual vacina do Covid. Por isso, o tema acaba sendo muito pertinente para os dias atuais. O movimento antivacina atualmente ganha espaço na falta de conhecimento e nós, como profissionais e acadêmicos, todos aqui no grupo, temos que ser postos de conhecimento no nosso meio, fontes de informações seguras, ainda mais nesse tempo de infodemia. Querendo ou não, somos nós que as pessoas buscam para qualquer informação relacionada à saúde. Antes de tudo, nossos pais, nossos amigos vêm perguntar para a gente. E nós temos que estar sempre atualizados para fornecer as melhores informações e as informações mais seguras para as pessoas. Pois só o conhecimento acaba combatendo essa ignorância, e só o conhecimento pode derrotar o movimento antivacina. Então, gostaria que todos aproveitassem o evento, não hesitem em tirar notas e que seja uma manhã de muito proveito para todos aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa palestra a todos. Agora é com você, Paty. A casa é sua. Sinta-se à vontade. Seja bem-vinda. Ok, eu vou primeiro compartilhar, né, a tela. Ok, eu fiz uma apresentação, porque senão eu saio falando e fico meio perdida, sabe? Então eu preciso ter alguma coisa que me oriente, porque senão eu fico falando e depois eu digo, por que eu tô falando isso? E é só esperar aqui. Ok. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o convite da Raquel, como a Raquel falou. Nós somos amigas há muito tempo e mesmo longe mantemos contato. Então, isso é muito bom, porque a tecnologia nos permite isso, né? Eu estou longe, mas estou perto. Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho que a maior parte do público é um público de estudantes, né? Então, aqui eu coloquei os dois símbolos das duas ligas que me convidaram. E vou falar um pouquinho sobre a minha história, explicar um pouco como eu cheguei aqui e depois começar a proposta de trabalho, que é discutir o movimento antivacina e sarampo. Eu não sou uma estudiosa de movimento antivacina, eu vou trazer isso na discussão, mas vou entrar um pouco mais no meu campo, que é mais saúde pública e discutir a vacinação. Então, sou farmacêutica. Antes de resolver fazer farmácia, eu queria fazer jornalismo, queria, tipo, ir para a rua, reivindicar os direitos. Não sei por que exatamente eu segui por um caminho de saúde somente, porque eu gostava muito de química, de biologia, né? A coisa vestibular tem uma coisa de o que você gosta mais de estudar. Concluindo, no meio da faculdade eu entrei em crise, não queria trabalhar em indústria farmacêutica privada e descobri a saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Fui literalmente na porta da minha orientadora, que foi minha orientadora até o doutorado,
E falei, oi, tudo bem? Sou Tatiana e quero trabalhar com você. Então, hoje eu me considero muito mais sanitarista do que farmacêutica. Nesse meio do caminho, comecei a trabalhar com ela, com iniciação científica, fiz pós, mestrado, doutorado em saúde pública e pós-doutorado em Lisboa, na Universidade de Nova Lisboa, no Instituto de Medicina, de Higiene e Medicina Tropical. Já trabalhei como farmacêutica na atenção básica, como farmacêutica em farmácia, drogaria, e desde 2012 eu trabalhei como farmacêutica, não farmacêutica, mas trabalhei na produção pública de medicamentos em Farmanguinhos, na Fiocruz, como servidora pública. Fiz concurso e entrei como servidora pública. Aí, em 2017, eu fui fazer o pós-doc em Lisboa. E foi lá que minha cabeça começou a mudar e querer ter outras experiências em outros lugares, em outros países. E aí eu voltei para o Brasil, comecei a fazer meu plano de como é que eu iria buscar essa experiência. Saí da Fiocruz. Há um ano eu saí do Brasil, saí da Fiocruz e fui trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Fiz missão 6 meses na República Democrática do Congo. A minha seleção foi no Brasil. E na entrevista, eles já falaram, você vai para a República Democrática do Congo. Só mais uma coisa, gente, eu sei que eu falo muito rápido, então se estiver muito rápido, vocês me sinalizem, por favor. Porque eu falo francês, falo inglês e francês. Para trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, o mínimo é falar inglês. E como eu falo francês e é um pouco mais difícil de encontrar pessoas que falam francês, eu fui para um país fui para uma missão francófona. E é isso. É um pouco meu caminho para chegar até o meu trabalho atual. Não sei se eu farei outra missão agora. Não, desculpa. Eu não sei se eu farei outra missão logo. Agora eu não farei. Eu quero, acho que, primeiro assimilar tudo que eu passei, que eu vivi, que eu aprendi e trabalhar um tempo por aqui em alguma organização. Hoje eu estou morando na França. E é isso. Esse é meu currículo e a minha história. E eu quero um pouco conversar com vocês o que eu passei lá e como foi esse trabalho no Médicos Sem Fronteiras. Mas antes eu quero, primeiro, falar um pouquinho o que é o sarampo, como é a vacinação, qual é o movimento anti-vacina, como chegar a essa discussão, né? Eu trabalhei como professora universitária por um tempo. Eu lecionava saúde pública, epidemiologia, e trabalhei na Estácio, na Unifeso, e ainda oriento alunos da pós-graduação em desenvolvimento de medicamentos, planejamento, gestão e desenvolvimento de fármacos em Farmanguinhos, na Fiocruz. O Jorge, que está participando, talvez eu não falei exatamente o nome correto da pós-graduação, mas a ideia é essa. Então, o que é o sarampo, gente? Acho que eu vi que no Instagram de ambas as ligas já tinham colocado algumas coisas sobre sarampo. Eu acho que a maioria das pessoas, né, estudantes da área, conhecem a doença. É uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, e ela é transmitida pelo ar, né, de pessoa a pessoa. Então, como ela é transmitida pelo ar, se você tosse, se você espirra, se você fala muito próximo, se você respira muito próximo, as gotículas que saem da pessoa doente para a pessoa que será contaminada é a forma de contágio. O período de incubação, ou seja, entre o contágio e o aparecimento dos sintomas, é cerca de 12 dias, e a pessoa doente, já contaminada, ela pode contaminar mesmo antes de aparecer os sintomas. Principalmente aqueles sintomas mais clássicos, né, que são as placas vermelhas. Então, aqui eu trouxe algumas manifestações clínicas do sarampo. Eu coloquei primeiro as mais simples. Por que eu estou falando isso? Quando eu trabalhei no Médicos Sem Fronteiras, a gente dividia entre casos simples e casos complicados, mais graves. Então, os sintomas mais simples: febre acompanhada de tosse, irritação dos olhos, conjuntivite não purulenta, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso,
perda de apetite. E aí, assim, até aqui é difícil fechar o diagnóstico, né? É difícil dizer que é sarampo. Então, no MSF, a gente tinha as marcas de Koplik, que são pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, como o ponto-chave para fechar o diagnóstico, mesmo se a criança não apresentasse ainda as marcas vermelhas, porque isso aparece de 3 a 5 dias. E como complicações, conjuntivite purulenta, pode ver que a primeira foto é uma menina de uma intervenção que eu fiz na RDC, na República Democrática do Congo, e que ela já estava com muita secreção nos olhos, e ela perdeu a visão. No caso dela, foi um caso muito grave. Ou otite média aguda, você pode ver a segunda foto, que é um menininho que está com muita secreção saindo pela orelha. Nós colocamos, né, a bandagem, ele tinha muita secreção. Pneumonia e encefalite. E, claro, enfim, o óbito. Se evolui o caso, o óbito. Então, qual o tratamento de sarampo? Tem tratamento? Não, não tem tratamento. Você consegue tratar os sintomas, o que é exatamente igual com o Covid, né? Você não tem o medicamento ainda, talvez no futuro, não sei, porque uma doença viral geralmente é bem difícil desenvolver um medicamento. Você trata os sintomas da doença. Então, eu procurei no Brasil qual era o guia para tratar o sarampo. E aí eu encontrei o Guia de Vigilância em Saúde. E ele só fala sobre o uso de retinol, que é a vitamina A, que você usa exatamente para não ter as complicações e a criança chegar a perder a visão. Então, assim, eu não vi um protocolo mais fechado sobre antibióticos ou qual a dosagem de paracetamol, enfim, não vi um protocolo para sarampo. O que mostra claramente como o país, como o Brasil, vê o sarampo assim como uma doença erradicada. Agora que a discussão está ficando mais forte. Tinha caso de sarampo antes? Sim, tinha, mas poucos casos. Agora, como a Raquel falou, os casos estão muito altos. E isso reflete nas políticas, né? Você não encontra um protocolo de tratamento claro. Isso se reflete na prática médica. Os médicos geralmente têm dificuldade em tratar o sarampo. No Médicos Sem Fronteiras, como era uma doença muito, muito corriqueira, você tinha um protocolo bem fechado. Eu trabalhava com tetraciclina, creme para conjuntivite, amoxicilina e cefalexina como antibiótico de tratamento de casos simples, no caso via oral, e injetáveis para casos mais graves, paracetamol, zinco. Tem uma discussão enorme sobre zinco para a imunidade, para melhorar a imunidade da criança, mas nós trabalhávamos com zinco. E nistatina também, para essas manchas brancas e as lesões na boca da criança. Então, a única forma de prevenção do sarampo é a vacinação. Você não tem como, é uma doença que a transmissão é muito, muito rápida, é uma doença de fácil transmissão. Então, a única forma de prevenção é a vacinação. E aí, vamos seguir pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? Vocês que, né, são estudantes, isso eu sinto falta, porque eu perguntaria para meus alunos, quais são as diretrizes, né, do Sistema Único de Saúde? Ele é universal, ele é integral, ele é equitativo. O que é isso? Todas as pessoas têm direito ao acesso à saúde. Após a Constituição de 88, foi criado o Sistema Único de Saúde, em 90, com a Lei 8080. Então, quando foi criado o Sistema Único de Saúde, todo mundo tem acesso. E a Política Nacional de Imunização, ela é mesmo anterior a isso. Em 77, foi o primeiro calendário básico de vacinação. E a vacina de sarampo já estava presente nesse calendário inicial. Atualmente, nós temos 3 vacinas, a dupla viral, a tríplice e a tetra. A dupla é sarampo e rubéola, a tríplice sarampo, rubéola e cachumba, e a tetra somou a vacina de catapora. Tanto a tríplice quanto a tetra, elas são produzidas por Biomanguinhos, que é um laboratório público
ligada ao Ministério da Saúde, faz parte da Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde. Então, o Brasil, ele não só tem uma política nacional de imunização muito forte, eu tenho inúmeras críticas ao Sistema Único de Saúde, inúmeras críticas à política, mas ela funciona. Se tem uma coisa que funciona legal no nosso sistema, é a Política Nacional de Imunização. E parte porque nós temos produção pública e local, nacional, de vacina. Então, ambas são produzidas por Biomanguinhos. E como é a administração da vacina? Ela tem... Inicialmente, era a partir de 1 ano, a primeira dose. Só que com o número de casos aumentando, eles começaram a implementar ao longo do tempo a dose 0, que é entre crianças de 6 meses a 1 ano. Uma dose extra. A primeira dose, as crianças completaram 1 ano, e a segunda dose aos 15 meses. E aí ela está imunizada para a vida. Entre os adultos que só tomaram 1 dose, tem que tomar a segunda. Quem perdeu o cartão, quem esqueceu, quem acha que nunca tomou, enfim, tem que tomar as 2 doses. E aí, trazendo um pouco da farmácia, e eu não vou entrar em detalhes, só para discutir um pouquinho com vocês o que é a vacina. Então, o que é uma vacina? Né? Micro-organismos utilizados nas vacinas podem ser vírus, bactérias, protozoários ou fungos, enfraquecidos, mortos ou em pedaços. Quando injetados no corpo, o sistema reage, né? Quem estudou imunologia, e manda glóbulos brancos para atacar os invasores. A partir daí, criaram a memória de como combater essa doença, essa ameaça. Caso entre em contato com a doença de verdade, o organismo já sabe como reagir e provavelmente nem vai desenvolver os sintomas da doença. Então, aqui eu peguei de Biomanguinhos como é a produção da tríplice. Eles dizem que os ingredientes ativos da doença trivalente são os vírus vivos atenuados do sarampo, da rubéola e da cachumba. O que são vírus atenuados? São vírus fracos, capazes de ativar o sistema imunológico, mas não capazes de causar a doença na pessoa que tomou a vacina. Então, nesse caso, são vírus vivos ainda, mas mais fracos. E aí, a questão de efeitos colaterais da vacina. A vacina tem efeitos colaterais? Sim. Medicamento tem efeito colateral? Sim. A vacina, ela causa muito efeito colateral? Geralmente, ela causa dor, aonde você tomou a vacina, não são todas, mas pode causar isso, ou uma febre fraca. Se você tem eventos mais graves, aí cabe investigar e analisar com calma. Mas, geralmente, tomar uma vacina é muito melhor do que você desenvolver a doença. É por isso que, para mim, o movimento anti-vacina, ele é muito doido. Porque mesmo antes de trabalhar em um país que tinha muitos casos de sarampo, eu acho a vacina uma evolução tão grande da tecnologia, da ciência, da saúde, que eu não consigo imaginar sem a vacina. Vide nossa situação atual. Nós estamos vivendo uma situação que temos uma doença que nós não temos vacina. E como nós estamos? 1.000 mortes, no caso do Brasil, 1.000 mortes por dia, lockdown, sem saber como vai ser no futuro, é meio complicado. É meio complicado. Então, como eu teria um mundo sem vacina? É difícil de pensar. Para mim, é muito difícil de pensar. Então, como já falei antes, quando começou a vacinação no Brasil para sarampo? Ela começou em 77, pelo primeiro calendário que teve, e em 95 foi substituída pela vacina tríplice. A vacina monovalente para sarampo foi substituída pela tríplice viral. Aí eu queria só fazer um apêndice aqui, já que foi dito na abertura, sobre a informação. Como é que é definido o que o governo... Porque, assim, vamos lá, o Sistema Único de Saúde, ele oferece medicamentos e tecnologias. Todos os medicamentos e todas as tecnologias? Não, porque o mercado, ele é imenso, né? Cada mês sai uma coisa no mercado, cada mês eu estou inventando, mas, enfim, sai frequentemente coisas no mercado. E aí a pressão para a incorporação, ela é muito grande. O que é incorporação? Uma coisa é a Anvisa registrar uma vacina ou um medicamento para entrar no mercado. E aí você pode ir na farmácia e comprar o medicamento e usar o medicamento.
com prescrição médica ou não. Depende da forma de orientação. Como é que o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, define o que será pago ou não? Porque no nosso modelo do Sistema Único de Saúde, o que é incorporado no sistema, do que está disponível no mercado, o que é incorporado no sistema, ele é gratuito. Então, eu tenho a fase de registro sanitário pela Anvisa e depois de avaliação da tecnologia para incorporação pelo sistema, que é uma maneira de definir o que será pago pelo governo ou não. Acho que deu para entender. E aí, é qualquer coisa que é incorporada? Não, não é qualquer coisa que é incorporada. Existe uma avaliação tecnológica, que a gente fala, e uma avaliação econômica. Então, tecnológica, ela vai me dizer, essa tecnologia ela é muito melhor do que a tecnologia que eu já tenho incorporada no sistema? Sim. Quão melhor ela é? Justifica eu incorporar e pagar por ela? Justifica. Aí tem uma avaliação econômica. Tá? Ela é tão melhor que justifica eu pagar tão mais por ela? Entende? Porque às vezes ela melhora um pouquinho. E aí não justifica. Não, ela melhora bastante. Justifica eu pagar muito mais por isso. Então eu vou incorporar. Eu estou falando isso porque existem outros modelos de sistema universal de saúde ou sistemas de saúde internacional que não seguem exatamente esse modelo de incorporação em pagamento ou copagamento. Isso é uma outra aula, né, gente? Mas só para trazer essa ideia da informação. E aí, eu faço isso baseado em que tipo de informação? Informação de qualidade, né? Geralmente publicada em revistas científicas de qualidade. Eu não me baseio só em um artigo científico, eu me baseio em vários artigos científicos, eu faço uma análise estatística em relação a isso. Não é tão simples, né? Vocês para pensar agora com o Covid. A discussão em cima da cloroquina. Imagina para várias doenças isso. Se você não fosse uma doença como o Covid, provavelmente a gente ia esperar muito mais para incorporar alguma tecnologia. No caso, a cloroquina ela já é incorporada para malária, mas ela seria um segundo uso, né? Que seria para o coronavírus. Então, como eu falei, eu não sou uma estudiosa do movimento antivacina. Eu estou tentando trazer aqui para a gente discutir depois. Porque, por favor, mandem perguntas, vamos discutir, porque ficar falando sozinha assim é meio estranho. Eu sinto falta de interagir com os alunos. Em 82, saiu um documentário que relacionou a vacina de difteria, tétano e coqueluche com danos cerebrais. Mas o que causou maior estrago foi um estudo de um médico britânico, publicado na The Lancet, que acho que todo mundo conhece, que é uma revista super, super famosa, uma revista científica super famosa, analisando 12 crianças portadoras de autismo, das quais 8 manifestaram os primeiros sintomas da síndrome após 2 semanas terem tomado a tríplice viral, que protege contra cachumba, sarampo e rubéola, como eu falei antes. Conforme esse médico, o sistema imunológico delas entrou em pane após os estímulos excessivos da vacina ao sistema imunológico. Resultados como inflamação do intestino, que levaria a toxinas no cérebro. Em 2010, a revista tirou esse estudo do site, né, do portfólio deles, e no mesmo ano, o Conselho Britânico de Medicina cassou a licença. Mas aí, de 98 para 2010, 12 anos, né? Bastante tempo de estrago. E exatamente ligado à vacina que protege contra o sarampo. Então, você tem um movimento muito forte hoje, que hoje atinge um número muito grande no Brasil, mas que já aparecia em muitos lugares do mundo todo, como Estados Unidos, aqui na Europa, e já era um movimento de aumento do número de casos de sarampo, de uma doença considerada erradicada anteriormente, e que a vacina ela é segura e que é isso. Um estudo causou, acho que muitas outras coisas foram associadas a isso ao longo do tempo. Volto a falar, não sou uma estudiosa sobre o assunto, para montar um histórico para vocês, mas partiu de um estudo publicado em uma revista científica. Depois foram ver, tá aí a fofoca dos bastidores, né? Foram ver que
que esse médico era associado a um escritório de advocacia que queria processar a indústria farmacêutica. Não estou aqui para defender nenhuma indústria, hein, gente? Nem produção, nada. Eu sempre trabalhei na saúde pública porque eu acredito. Não trabalharia em empresa privada, indústria farmacêutica é uma questão minha. E médicos recebem, né, dinheiro de indústria, isso já todo mundo sabe. Mas, enfim, você vê que uma publicação numa revista, qual o movimento que levou isso. E aí, eu vou trazer uma discussão que hoje está muito forte, né, principalmente considerando o nosso governo, atual governo. E aí, no geral, por que vacinar? Porque a pessoa pode virar e falar, não, mas eu não quero vacinar. Eu tenho direito de não querer vacinar os meus filhos. Eu posso vacinar ou não. Sim, você pode vacinar ou não. Só que a questão é que a vacina não é uma proteção individual só, ela é uma proteção coletiva. Quando você fala em vacinar, você não está falando só em você, indivíduo, você está falando no coletivo. E aí, quando você não vacina os seus filhos, e aí eles desenvolvem a doença mais velhos, se você tiver uma condição boa para tratar os filhos no hospital, se caso evoluam para um caso grave, ou tiver dinheiro para comprar o medicamento, ou tiver acesso ao Sistema Único de Saúde e pegar os medicamentos, você está colocando em risco quem não tem. Ou as crianças que não foram vacinadas. Que aí você fala, mas todo mundo é vacinado. Tá, mas entre até 6 meses ou até 1 ano, ela não foi vacinada. E aí ela está sendo exposta. Então não é uma questão individual. É uma questão coletiva. Aqui a Raquel trouxe dados até mais atualizados do que eu. Eu trouxe só para a gente, né, visualizar algumas coisas. Peguei na internet de jornal e peguei um último aqui na direita, de Biomanguins, baseado num boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Não peguei o boletim direto porque ele pegava por mês ou por semana epidemiológica, então não era necessariamente por ano. Eu queria uma coisa um pouquinho mais clara. Então, casos de sarampo no Brasil saltaram 160% em um mês, casos de sarampo triplicaram em 2019, 3.629 casos confirmados de sarampo. Então, aqui a Biomanguinhos diz que o Ministério da Saúde divulgou o boletim epidemiológico. A situação de sarampo no Brasil, o país está em surto em suas 5 regiões. Daqui a pouco, se está em surto em 5 regiões, daqui a pouco está uma epidemia, né, no Brasil de sarampo. Uma doença que nós temos vacina já no calendário desde 77. E aqui até dados de 2018, mostrando por ano, também dados do Ministério da Saúde. 2015 começou a aumentar, e em 2018 que começa a passar de 1.000 casos. Aí eu vou entrar na minha experiência na República Democrática do Congo. Vou ser muito sincera com vocês. Eu, como farmacêutica, não tinha trabalhado com sarampo no Brasil. Não tinha. Óbvio que eu estudei isso na faculdade, li sobre isso, mas eu, na prática, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, porque aonde eu trabalhei não tinha um caso de sarampo. Tinha vacinação, todo mundo era vacinado, e eu não tinha esse contato. Acho que agora você pode conhecer médicos que tenham contato, farmacêuticos, enfermeiros que tenham contato, mas eu não tive. E quando eu trabalhei na atenção básica, foi em 2009, 2008, não tive. E aí, cheguei lá e vi um monte, vi muita coisa. Vi muita coisa. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês a experiência no Congo, e depois eu vou entrar na epidemia de sarampo, mas então mostrando a situação de sarampo na RDC. Só antes de continuar, eu queria falar que a República Democrática do Congo é diferente do Congo. A gente fala muito, o Congo, os congoleses, mas existe uma diferença. O Congo, a capital é Brazzaville, é uma antiga colônia francesa, e a RDC é uma antiga colônia belga. Ambos falam francês, mas são países diferentes. Então, a epidemia de sarampo, ela começou a crescer, começou a aparecer, foi decretada, né, uma epidemia em 2010.
Desde janeiro de 2019, 6.600 crianças morreram com a doença, e de janeiro a maio de 2020, desse ano, 50 mil casos. Esses dados são meio estranhos, porque eles não têm dados, né? Os dados chegam no Ministério da Saúde, da RDC. Lá é meio complexo a forma de distribuição dos centros de saúde, distrito, província, até chegar no Ministério da Saúde. Mas por que eles não têm dados? Alguns dados chegam a nível federal, mas porque eles não têm sistema único de saúde, eles não têm sistema público de saúde. Então, para que eles consigam identificar que tem doente, a pessoa precisa ir ao médico. Mas para ir ao médico, ele tem que pagar. E aí eles não têm dinheiro. E aí não se sabe que tem caso. E aí não sabe porque a criança morreu. E aí as pessoas morrem. E tem muito caso. Então tem muito mais casos de sarampo do que esse dado, porque esse dado é baseado no Médicos Sem Fronteiras. Porque nós ligávamos para cada província para saber quantos casos notificados, e ainda assim eram casos notificados, pessoas que pagaram. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre o meu projeto, mas as 2 vezes que eu fiz intervenção, nós planejamos o número de casos, nós botamos para cima o número de casos, e quando a gente chegou lá, era muito maior do que a gente imaginava. Porque é isso, eles não têm noção nem do número de pessoas que vivem no país e por região. Aqui um pequenininho, que foi na segunda intervenção. Então, acho que vocês já viram, né, o pagne, que é um tecido africano, que eles usam para tudo, absolutamente tudo, inclusive para nos bebês, para carregar os bebês e como lençol. Essas fotos são oficiais do Médicos Sem Fronteiras e algumas minhas também. Então, só para situar, né, aonde é a República Democrática do Congo? Ela fica bem na África Central. Vocês podem ver que o Congo ele fica em cima, ele faz fronteira com Angola, com Zâmbia, Tanzânia, Uganda, Sudão. Então, assim, é um país que foi colônia belga até 1960, ou seja, o país esse ano fez 60 anos. Meu padrasto é mais velho do que a República Democrática do Congo. Então, assim, é um país bebê. É um país que foi uma colônia de exploração muito, mas muito cruel. Muito cruel. Muito cruel. E colocou todo mundo junto de tribos totalmente diferentes. Eu até comecei a me interessar um pouco mais sobre isso, porque é uma coisa que marca muito quando você chega lá. E eu sou farmacêutica, né? A ciência é dura, né? Vamos discutir química, vamos desenvolver medicamento. Nunca li essas coisas muito sociais. Eu comecei a ler quando eu comecei a trabalhar com saúde pública e agora mais ainda. E para vocês terem uma ideia, oficialmente eles falam francês, que é a língua oficial, e oficialmente, após o francês, 4 dialetos. 4 dialetos. Oficiais, tem muito mais do que isso. E eles se reconhecem em tribos. Então, para pensar. Eles perguntavam para mim assim, Tati, quantas línguas falam no Brasil? Aí eu, uma, português. Por quê? Porque para eles isso é muito doido. Então, eles não se reconhecem como congoleses e como uma unidade. Como ter um país, como ter uma única direção, como ter um sistema, como ter direitos. Vamos refletir sobre isso. E uma outra coisa também, que após o fim da colonização, teve uma ditadura militar, até 2019. O primeiro presidente eleito pelo povo tomou posse em janeiro de 2009, ontem, praticamente ontem. Então, assim, é um país bem, bem complexo, com muitos conflitos internos. Muitos conflitos internos. Acho que tem vários filmes que falam sobre isso. Eu assisti vários filmes que falam sobre isso. Quem quiser, eu posso enviar alguns títulos. Que são as tribos brigando por poder das áreas de exploração de minérios para fazer bateria, para celular, para computador. Então, tem várias empresas que vão lá e compram esse material fruto de guerra local, de guerra civil.
abuso sexual enorme, guerra civil enorme, abuso sexual de mulheres, país destruído, sem estrada, sem sistema de saúde, bem, bem, bem primário. E aí eu fiquei um tempo na capital, Kinshasa. A Kinshasa era um pouquinho mais próxima do mar, não é no mar, mas era um pouquinho mais próxima do mar, na esquerda. E mesmo como brasileira do Rio, que você é acostumado a ver favela, a ver comunidade, a ver pobreza, foi um choque para mim. Porque não é como a gente está acostumado a ver, que tem um bairro e a comunidade, um ao lado do outro, que já é muito chocante. Lá é uma grande favela, com algumas residências caras. Eu morava em uma, mas Sem Fronteiras pagava residência pra gente. Eu morava com um monte de gente, mas eu tinha uma casa paga pelo Médicos Sem Fronteiras, muito confortável. E eu saía do condomínio e dava de cara com lama, a criança peladinha, brincando na lama, e tinha alguém fazendo cocô, porque não tem banheiro em casa. E aí você tá no meio daquela confusão. É muito diferente. Então, muitas vezes eu mandava e-mail, mandava foto para meus amigos, mostrava, e eles começavam a comparar. E eu falava, desculpa, mas você não pode comparar. Eu não estou falando que no Brasil e no Rio, especificamente, não tenham muitas coisas ruins. Não é isso. Mas não compare. Eu estou falando da capital, estou falando assim, da nata do país. Você não pode comparar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho do Médicos Sem Fronteiras. A missão na República Democrática do Congo, ela é muito antiga, porque como tem todo esse histórico de conflito, de problemas no país, de miséria, o Médicos Sem Fronteiras tem uma missão lá desde 75, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas ela é bem antiga, mais de 30 anos, isso com certeza. E tem uma particularidade. Geralmente, o Médicos Sem Fronteiras, eles têm projetos específicos. Então, você chega, tem uma maternidade, tem um hospital para atender emergência de guerra. Ele tem projeto específico. Na República Democrática do Congo tem o PUC, que é Pool de Urgence Congo, que é um projeto de emergência. O que a gente fazia no PUC? Você tem uma epidemia, aí você vai para a região onde tem maior número de casos para tratar aquela epidemia. Nós trabalhávamos com 8 doenças, uma delas de sarampo, cólera, meningite, tinham outras doenças que agora eu estou esquecendo, mas cólera, sarampo e meningite é certo. E população que migra, que são IDPs, Internal Displaced People, pessoas que migram ou por desastre ambiental ou por guerra. Né, começa a ter muito conflito, eles saem daquela região e vão para uma outra região, e é um grupo enorme. E aí eles não têm nada, estão no meio da floresta, sem absolutamente nada, então a gente enviava uma equipe para lá para atender as pessoas. E aí atendia tudo, atendia qualquer doença. Isso era mais complicado, a intervenção mais difícil. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um tempo em Kinshasa, na capital, fiquei um mês e pouco, porque o meu projeto estava sofrendo o PUC estava sofrendo uma reestruturação, e aí eu fiquei dando suporte a uma intervenção feita bem ao sul, próximo de Angola, que estava recebendo muitas pessoas vindas de Angola por conta de conflito, e aí foi lá que eu me dei conta, assim, como o trabalho é totalmente diferente do que eu estava acostumada. Porque eu não tratava, quando eu discutia com a equipe médica, eu não tratava uma criança com infecção respiratória. Eu tratava uma criança com infecção respiratória, que também tinha cólera, que também tinha malária, e ainda era malnutrida. E aí era tudo junto. É assim, é miséria nua e crua na sua frente. Você tem que considerar tudo isso junto. E muitas vezes isso era consequência da malnutrição, é bem mais complexo. E eu participei de 2 intervenções de sarampo pelo PUC, porque ainda, como eu falei antes, é uma epidemia muito, muito forte no país, e nós estamos fazendo ainda muitas intervenções de sarampo. E o que seria o trabalho de um expatriado? O que é o expatriado? É uma pessoa fora daquele país. Então, tinha um grupo de expatriados na RDC.
Nós trabalhávamos com uma equipe local, médicos, enfermeiros, tinham nutricionistas também, muitos agentes comunitários, que são pessoas com qualquer formação, mas que tenham essa ideia do agente comunitário. Eu não sei se você já tem se vocês têm experiência com atenção básica e unidade de saúde da família. Com agente comunitário, ele é muito importante para nos explicar a realidade daquele local, nos apresentar para a população, falar a língua local, entender os códigos. Então, os agentes comunitários, eles são muito importantes, principalmente lá que fala dialetos em áreas diferentes, para falar o dialeto local, porque, por vezes, não falavam francês. Você imagina, né? Mímica. Eu falo francês, mas... meu nível de francês... E aí, a pessoa não fala nem francês. A gente se vira. E o trabalho de expatriado, como é? Você vai para aplicar o protocolo do Médicos Sem Fronteiras. Então, eu trabalhei com pessoas que já estavam muito mais experientes em Médicos Sem Fronteiras do que eu, que trabalhavam com Médicos Sem Fronteiras no Congo há muito tempo. Então, assim, sabiam até muito mais o protocolo do que eu. Então, você vai para treiná-los com o protocolo do Médicos Sem Fronteiras, aprende muito com eles também, mas tem muita corrupção. Então, você, como expatriado, você vai um pouco para fiscalizar também. Na farmácia, isso era bem tenso, porque tinha muita coisa relacionada. O medicamento é muito caro, vacina é muito caro, e eu era responsável por tudo isso, então é um pouco para segurar. Aqui ficou bem ruim o mapa, mas para vocês verem as duas regiões que eu trabalhei na região do Equador e Mongala. Equador, eu trabalhei basicamente na região de Bazancuçu, que é a principal cidade, e Mongala, de Bozumanzi, que é mais rural. Então, bem-vindos a Bazancuçu. Esse é o centro da cidade de Bazancuçu. Quando eu cheguei lá, eu vi que era muito pobre, né? Uma cidade que você pode ver, não tem asfalto, não tem nada, mas se você já viajou, tipo, no centrão do Brasil, você já viu uma cidade parecida. O Médicos Sem Fronteiras só viaja com voos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha ou das Nações Unidas. E para chegar a Bazancuçu era um voo. Então era tranquilo. Só pegava um voo, chegava lá, descia numa pista de terra, mas era super tranquilo. E, por sorte, aqui eu vou mostrar um pouco da nossa base. Eles encontraram uma antiga base de padres. Vocês podem ver o prédio amarelo na esquerda. Uma antiga base de padres. Então, assim, a gente tinha quarto, a gente tinha banheiro, claro que tudo coletivo, mas você tem o básico, né? Aí, então, assim, você pode ver aqui na direita é meu quarto. Aqui é a mala do Médicos Sem Fronteiras. E aí eu tinha que montar uma tenda no quarto, porque eu não tinha cama. Aí a gente montava a tenda até para se proteger de malária também, dos mosquitos. Assim, o Congo tem RDC tem muita malária, então, assim, repelente, né, vira hidratante. E eu fazia profilaxia com antimalárico também. Então, a gente dormia na tenda, mas, assim, a estrutura muito tranquila. E aqui no meio é a minha farmacinha da base, a farmacinha central. Como é que funciona a intervenção? A equipe, ela tem médico, tem enfermeiro, tem farmacêutico, tem as equipes, né, que dão apoio. Então, eu era farmacêutica, tinha uma equipe de apoio comigo, tanto de supply quanto gestor, né, um gestor de estoque. O médico tinha outros, mais de um médico, tinha mais de um enfermeiro, e a gente usava a estrutura local. Então, a gente chegava em Bazancuçu, a gente chegou em Bazancuçu, e você primeiro identifica onde é o hospital. Então, a base geralmente é próxima ao hospital da cidade. A gente pega uma parte do hospital para atender pelo Médicos Sem Fronteiras. Por que isso? Porque o atendimento lá é privado, lembra? E aí a gente vai fazer um atendimento público. Público não, gratuito. Desculpa, gratuito. Então, o que a gente fazia? A gente pegava uma parte do hospital, equipava com cama, colchonete, edredom, tudo para as crianças. Tinha uma farmacinha central, que eu atendia o hospital. Equipamento, como concentrador de oxigênio, aspirador,
enfim, era o básico, não tinha uma coisa muito, um hospital de alta complexidade, era o básico, e fazia toda a gestão de lavanderia, de alimentação para as crianças, basicamente crianças até 5 anos, que a gente atendia, tinha mais velhas também, mas geralmente era o grosso até 5 anos, e aí fazia toda a gestão do hospital. Isso casos graves. Casos simples. A gente usava a estrutura de unidade de saúde já daquela região. Te visitava, pagava os profissionais de saúde para atenderem gratuitamente e dava os medicamentos, tudo que era necessário para atendimento de casos simples. Se aparecer algum caso complicado, a criança ela era encaminhada ao hospital. Como era o... então, aqui na primeira foto, onde tem as motos, vocês podem ver como os enfermeiros e auxiliares de enfermagem saíam para distribuir os medicamentos. Coitado, você pode ver, né? A pessoa, a mulher aqui, tá presa entre o motorista e uma caixa cheia de medicamentos que a gente tinha preparado para eles. Eles percorriam cerca de 100 quilômetros de moto, o que era cerca de 8 horas de viagem de moto, porque imagina a qualidade da estrada. Isso para as unidades básicas, unidades de atendimento de casos simples. A outra foto aqui é um pouco do exemplo do hospital, a cama tá sem colchão ainda e sem coberta, mas já tinha mosquiteiro, já tinha preparação de leite aqui para as crianças. E é isso. A gente tinha essas duas formas de tratar. E aí, depois que tratava por umas 2 semanas, umas 2, 3 semanas, a gente vacinava. E aí, continuava mais uma semana, depois ia embora. Então, essa intervenção de vacinação com SUS, ela durou 6 semanas. Passamos Natal, Ano Novo lá, meu aniversário, que era no Natal também. E é isso. Natal, Ano Novo e tudo lá. E essa experiência de vacinação com SUS, para mim, foi meio complicada. Tinham muitos casos de malnutrição. Os profissionais não aderiam muito ao tratamento da MSF. Eu vou antes começar por uma questão cultural. Era uma tribo que não recebia bem o branco. E então eles tinham medo, eles achavam que a gente ia dar alguma coisa diferente para eles. Eles não acreditavam na gente. Mesmo com alguém traduzindo, né, culturalmente para eles, eles não gostavam. Os profissionais de saúde não compravam bem a ideia. Concluindo, as crianças chegavam no hospital muito mal, já. Já tinham ido ao curandeiro antes de ir ao hospital. E quando chegavam ao hospital, já chegavam quase morrendo e morriam. Então, nós tivemos muitos casos de morte lá. Muitos casos de morte lá. Isso para mim foi meio ruim, assim, foi uma experiência ruim. E muitas crianças chegavam, às vezes, com sarampo, mas o caso não era grave de sarampo, era grave de malária, ou grave de alguma outra doença que ela já tinha. Então, assim, lá era um pouco complicado, sabe? Porque você nunca pegava uma criança só com sarampo, você pegava com tudo junto. E muitas vezes ela chegava já muito grave com uma outra doença. Em relação à alimentação, aí eu vou falar um pouquinho, porque foi uma coisa que me marcou também, e já tem o pessoal da nutrição aqui, então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu não botei foto de comida, mas lá o que eles comiam? Eles comiam arroz, feijão, mas isso não era muito normal. A gente era feijão com uma bola, que eles chamavam de fufu. A bola é uma farinha de mandioca, farinha de milho, água, é uma bola, assim. Você come aquilo bate, dá uma entupida, tipo um angu duro, bem duro. Aí eles comem com a mão, eles fazem umas bolinhas pequenas, molham no feijão, na carne, no molho e comem. Como legume, que eles chamavam de legume, é uma folha de mandioca bem triturada. E para cozinhar, eles usam muito um óleo de palma, que é como dendê. Não tem o mesmo gosto do nosso dendê, não, mas é parecido. E tudo eles cozinham com isso. Então, para mim, tudo tinha o mesmo gosto. Tinha uma hora que eu não conseguia mais comer. Então, o que a gente comia, basicamente, era o fufu, arroz, feijão, o legume deles. Tinha também uma bola de mandioca, que era meio esquisito, que era guaca, não lembro agora o nome. E como carne tinha peixe, às vezes tinha peixe, cabrito, comi cabrito várias vezes, e porco. Mas isso, tô falando da base do Médicos Sem Fronteiras, tipo, ricos, comíamos muito bem.
A população não tem a cultura de plantar muita coisa diferente. Então, você via milho, mandioca, e é isso. Aí eu vi algumas berinjelas, alguma coisa de legume diferente, mas até a mandioca. Eu falei para eles, no Brasil eu como muito mandioca cozida e frita. Ninguém come aqui. Ah, come, a gente não gosta muito. Aí a tia que cozinhava pra gente começou a fazer para mim. Aí todo dia tinha. Mas assim, muitas vezes eu não conseguia comer, porque era difícil. E aí, então, assim, os casos de malnutrição são muito, muito altos lá, o que é muito associado a sarampo, porque as crianças são muito frágeis, elas são infectadas muito facilmente, e tem a malnutrição pós-sarampo. E aí eu vou falar um pouquinho disso para frente com vocês, mas, inclusive, uma nutricionista foi visitar a gente do Médicos Sem Fronteiras, ela queria abrir um projeto de malnutrição lá. Eu falei, mas vai abrir em toda a RDC, porque isso aqui é no país inteiro, não é só aqui nessa região. Mas, assim, e aí, quando eu falo de malnutrição, vocês... Sabe aqueles vídeos, aquelas crianças bem muito magrinhas na África? Então, são essas crianças que eu vi, bem, bem magrinhas. Acho que eu tenho foto de uma criança aqui. Não tenho foto da criança. E são muito, muito pequenas e muito magrinhas. E eu não tinha visto isso nesse nível ainda. Sinceramente, eu não tinha visto. Não sei se vocês um dia ainda vão ver ou se alguém já viu. É muito, muito malnutrido. Muito. Aí aqui já foi na intervenção de Mongala. Vocês podem ver que a área é muito mais rural, né? É muito mais campo. E aí eu era rica, né, gente? A minha farmácia, que coisa maravilhosa. Ela era grande. E aí tinha um hospital bem grande também, nós ficamos próximo. Só que a gente não tinha uma estrutura como antes. Vocês podem ver na figura de baixo que era camping. Camping, camping. E só antes de fazer um parênteses, para chegar em Mongala, porque a cidade maior é Lisala, nós pegamos um voo, chegamos a Lisala, e para chegar a Bozomanzi, que era onde estava o acampamento, 6 horas de moto, na garupa, com sua mala atrás. Isso foi a forma de chegar também com as vacinas. Eu acho que, eu vou só voltar aqui, eu não sei se eu coloquei... Aqui, ó, eu esqueci de falar. O PUC, o projeto, ele era um projeto que ia para as regiões da RDC e tem um critério, né? Não só atender a epidemia ou a IDP, como também ir para áreas onde não há nenhuma outra organização. Ou porque é muito difícil de chegar, ou porque não tem interesse. Geralmente porque é muito difícil de chegar. Concluindo, fui eu para 6 horas de moto, além de um voo. Vocês podem ver aqui embaixo, eles carregando as vacinas. Isso aqui é um glacier para as vacinas. É um glacier muito, muito bom, que você pode manter fechado com os ice packs, com gelo, durante 3 dias. E o meu amigo aqui com a moto, que muitas vezes a gente ia de moto com o motorista e depois um outro grupo ia com as vacinas. Então, o PUC... O que eu quero fazer uma observação antes de continuar. O que foi muito legal do PUC é que... O que você imagina com Médicos Sem Fronteiras? Exatamente isso. Então, assim, foi um projeto difícil de trabalhar, porque isso é muito difícil. Foi muito difícil estar no meio do nada, absolutamente nada, e as condições de vida são muito difíceis, de trabalho, de tudo. Mas quando eu cheguei lá e eu vi como seria o projeto, né, na prática, eu falei, isso é MSF raiz, né? Tem gente que trabalha na capital o tempo todo na missão. Pô, trabalhar no escritório, no Kinshasa, trabalhar no escritório no Rio, para mim tem diferença, mas não tanto. E eu tive a oportunidade de ver as coisas de muito de perto. Isso foi muito, muito legal. É exatamente o que eu imaginava quando eu me candidatei a trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Então, desculpa, vou continuar a discussão agora na intervenção de Mongala. Então, lá era um acampamento, e vocês podem ver que tem várias tendas brancas, é o nosso quarto. Então, cada tenda branca tinha 2 pequenas individuais. Eu dividia com a médica, que era uma italiana, super gente boa. E a tenda maior era para colocar os freezers. Então, a gente tinha um gerador para os freezers e para os blocos de gelo para as vacinas e diluentes.
Então, eu vou só falar um pouco sobre como foi de Mongala. Eu tentei colocar mais fotos, mas estava ficando muito pesado. A região de Mongala, ela foi muito difícil de chegar, mas foi muito legal fechar a minha missão lá, porque foi uma região totalmente diferente da outra que eu visitei. Então, era tão perto e tão diferente. Era uma outra tribo que entendia como era importante vacinar as crianças, tratar as crianças. Os profissionais de saúde foram super abertos, eles queriam aprender. A médica, a italiana que eu falei, ela era super didática, então ela fazia visita ao leito com os médicos. O enfermeiro, que era um congolês, ele fazia com os enfermeiros locais também isso. Então, isso foi muito, muito gratificante, porque as crianças chegavam lá no estado não tão grave. Então, nós tivemos 0 morte. 0 morte nessa intervenção. Isso foi uma gratificação enorme. Enorme, enorme, enorme. Foi muito legal trabalhar com a equipe de lá. E uma outra coisa que me marcou muito foi a falta de comida. Que aí ainda era pior do que em Bazancuçu. Porque no acampamento Médicos Sem Fronteiras, a gente tinha dinheiro para comprar comida. Então, em Bazancuçu, era difícil encontrar algumas coisas, mas tinha tudo. A gente conseguia comer direito. Em Bozumanzi, não. Um exemplo, eu levei muita coisa comigo para comer. Né? Na segunda intervenção, então, que eu sabia, eu levei uma mala de comida. Levei, 3 camisetas e uma mala de comida. Eu levava leite em pó e granola para comer de manhã, meu café. Uma cafeteira e um café, uma cafeteira daquelas italianas. E aí eu levei isso. Mas eu falei, também vou levar um polenguinho, vou levar Nutella, que aí eu como com pão. Você tem que comer, porque você passa o dia inteiro trabalhando muito. Aí eu vou levar tudo isso. Não tinha pão para comprar, porque não tinha farinha na cidade. E isso me fez refletir de uma forma, não basta ter dinheiro. Você não tem comida. Porque a farinha não chega lá. Não tem comida. A primeira intervenção eu perdi muito peso já. Nessa segunda eu perdi muito peso. Muito. Porque não tinha comida, muito calor, desidratei. E muitas vezes eu ficava até tarde no hospital. Quando eu voltava, a equipe, que a maioria era homem, geralmente quando eu fiz as intervenções eram 2, 3 mulheres, incluindo eu. Os homens tinham comido tudo. Mas não era assim, eles comeram uma parte. Eles comeram tudo. Não tinha comida. Então, perdi muito peso, eu e as meninas. Acho que todo mundo perdeu, mas, enfim, perdemos mais. E vocês verem essa foto aqui em cima, são latrinas e duchas. Não são duchas, né? São áreas para você tomar banho. Então, você entrava com seu baldinho, né? Tomava banho ali, botava uma toalhinha para dizer que tinha alguém. Ia na latrina, antes de entrar, você dava uma batidinha para perguntar, né, se tinha alguém na latrina. Quem nunca viu uma latrina, não tirei foto da latrina, mas é um buraco no chão e você faz ali. Claro que na equipe tinha gente que fazia tratamento, a gente jogava produto e tal. E é isso, né? Algumas semanas acampada desse jeito. Agora eu vou entrar rapidamente sobre sarampo e má nutrição. Por que eu quero destacar isso? Não só porque tem pessoal aqui da nutrição, da enfermagem, que talvez não conheça tão bem essas tecnologias. Eu já tinha visto leite, mas eu não tinha trabalhado ainda com BP5 nem com Pulp Nut. E para mim foi um aprendizado. Como eu falei, a malnutrição, ela tá como fator de risco para as complicações, né, do sarampo, tanto para infecção quanto complicações do sarampo. Após sarampo, as crianças podem né, sair muito malnutridas por conta de diarreia durante a infecção, a alimentação. Tem ainda a suplementação de vitamina A, para como eu falei, da sequela de perda de visão. Então, o que a gente trabalhava na intervenção de sarampo ligada à nutrição? Primeiro, o bracelete MUAC, né, que vocês já devem ter visto, né, que é o bracelete para ver o tamanho do braço da criança, tem a altura correta para colocar o MUAC, então tem aqui nosso pequenininho que está mal nutrido. Trabalhávamos com leite, F75 e F100, geralmente com a sonda, porque as crianças não conseguiam muitas vezes beber, as mães não tinham tanta paciência, porque vocês sabem que tem que dar com colherinha, de pouco em pouco, o gosto é ruim, a criança vomita.
enfim, não é muito fácil. Muitas mães muito novas, com 12, 13, 14 anos. E, enfim, administrávamos o leite com sonda. E aí isso era legal. Na segunda intervenção, como eles eram mais abertos, tinha um momento para dar o leite para a criança. E as mães cantavam, sabe? Isso era bem lúdico e bem legal. Tem a BP5, que é uma barra calórica, também com alguns nutrientes. Geralmente a gente usava isso nos casos mais simples, porque era mais fácil o transporte, basicamente por isso. E o Plump Nut, que as crianças que podiam comer, comiam no hospital e iam para casa com sachês, tantos sachês por dia para comer durante tanto tempo. Tinha um protocolo. Tem um protocolo. Só que isso é muito complicado durante uma intervenção, porque quando você tem um projeto de nutrição, você pede para a mãe retornar com a criança, para levar os sachês, porque muitas vezes elas vendem. Você pesa a criança, então você consegue acompanhar se ela está ganhando peso ou não. Se a mãe não está dividindo, né, o sachê com as outras crianças, que isso acontece também. Então, na intervenção, como a gente ficava 6 semanas, 3 semanas, 5 semanas, e depois ia embora, você não dá para saber se essa intervenção nutricional ela vai ter um resultado. Então, as intervenções, os projetos de nutrição, elas são muito mais a longo prazo e, de fato, atrelados à parte de desenvolvimento, não de emergência médica, como era o caso do Médicos Sem Fronteiras. Porque, como eu falei, eles não têm a cultura de plantio, de coisas diferentes. Então, a mudança cultural, tudo isso é um processo muito longo. Então, não é numa intervenção de emergência que você vai conseguir mudar isso. É um pouco difícil ficar olhando minha apresentação, a Raquel já tinha falado isso comigo. Tentei seguir de uma forma mais calma, não sei se ficou muito rápido, mas antes de terminar a apresentação, queria agradecer aqui uma fotinho das crianças. E foi no caminho de Bozumanzi para Lisala, antes de eu voltar para Kinshasa e acabar minha missão. Eles me chamavam de Mundele, branca, em Lingala, que é um dos dialetos, é o dialeto que falam lá. E todo lugar que eu ia, eles, Mundele, Mundele! E muitas crianças ficavam muito felizes, porque eles não tinham tanto contato com uma pessoa branca. E foi muito gratificante. Eles são muito gentis. Muito gentis. Foi muito legal. Isso me marcou muito, foi muito especial nessa intervenção de Bozumanzi. Então, tá aí um tchau das crianças. Isso foi uma outra reflexão que eu fiz muito grande também. A gente no Brasil é muito misturado, né? O racismo é muito forte e o que é muito doido, porque nós somos misturados. Eu não me considero uma pessoa branca. Vocês podem ver que eu não sou uma pessoa branca. Mas lá para eles eu era branca. E era latina. E quando eles perguntavam, você é mexicana? Aí eu, não, sou brasileira. Eles falavam, mesma coisa. Aí porque pra gente eles são africanos, não são congoleses. Então, sim, é a mesma coisa. Então, essa reflexão também de estar num lugar e eu ser a única pessoa branca me fez pensar muito, sabe? Então, só para fechar com vocês, mais uma reflexão de vida que eu tive lá. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que vocês tenham aproveitado comigo. Eu tentei não ser tão chata, né, na apresentação. E é isso. Então, agora aberta as perguntas e a gente interagir um pouquinho. Oi, Tati. Nossa, que aula maravilhosa. Foi realmente uma aula. A gente aprendeu muito com você, uma história inspiradora. Já estava recebendo mensagem de amigas falando, eu também quero. Muito legal. A Gabi separou as perguntas aqui, aí eu vou lendo para você e você vai respondendo. Só que eu vou desativar meu microfone, porque tá tendo uma obra aqui do vizinho, né? Coisa de home office, para não atrapalhar o áudio. A aluna perguntou assim: na academia, vemos sempre falar que vacina não tem febre como efeitos colaterais. O que você tem para falar sobre isso? Pois temos uma ideia hipotética de que a pessoa que tem febre, ela já ia ter, só desenvolveu. Acho que foi isso, que eu não entendi muito bem esse final. Acho que
Acho que ela quis dizer assim, se a pessoa tivesse a doença, ela já iria ter febre. Provavelmente, acho que é isso. Uhum. Então, isso, mas a febre que você tem após a vacina, acho que vocês já viram algum bebezinho que tomou vacina e ficou chato, tá choroso. A febre, ela é fraquinha, ela é baixa, né? Não é uma febre alta. E é uma febre de sarampo, a gente tá falando de sarampo, é uma febre alta. E aí, essa é a diferença. Sim, você pode ter uma reação adversa à vacina, mas a vacina, ela vai desenvolver essa febre baixinha, que é o seu corpo respondendo àquele vírus que ainda é ativo, mais fraco, no seu corpo. Quer dizer que você está respondendo àquela vacina. Sim. A Nayara, há ideias ou informações que algumas pessoas têm sobre a erradicação de sarampo e outras doenças pode ser um fator contribuinte para a não adesão vacinal? Mas é isso, né? Eu acho que falta informação. Por que ela é erradicada? Exatamente porque as pessoas se vacinaram. Se eu paro de vacinar, essa doença vai voltar a aparecer. Porque nós não vivemos numa bolha. Porque a ideia é assim, tá bom, tá erradicada no Brasil. Aí eu não preciso vacinar mais. Tá, mas você viaja. Você entra em contato com pessoas de outros lugares. Ou você recebe no seu país pessoas de outros lugares que podem estar doentes. Entende? Então, você não está numa bolha fechada. Você não está com fronteiras fechadas como estamos no momento. Então, você vive num mundo que ele transita. E aí, nisso, você tem a contaminação. Sim. Ellen, ainda existem muitas pessoas que se recusam a tomar vacina. Como proceder nesses casos? Eu acho que é informação. Acho que hoje, como muitas pessoas se recusam a tomar vacina, elas são muito fechadas para outras coisas. E aí, como é que você conversa com elas? Você tem que levar dados. Não dá para levar a opinião, porque ela fala que ela não quer tomar a vacina por opinião dela, certo? Na minha opinião, isso não funciona. Então, você tem que levar dados. Você tem que levar dados mostrando que a vacina é segura, mostrando que para ter erradicação novamente da doença, você tem que tomar a vacina, que a doença ela é grave, que tem mortes de crianças por conta disso, que não é uma doença tranquila. A gente lembra quando a gente era. Eu sou muito mais velha que vocês, mas quando você era criança, tinha sarampo. Eu tive sarampo. Tinha cachumba. Mas sarampo era mais difícil. Não, desculpa, eu tinha catapora. Eu tive catapora. Mas sarampo era mais difícil. Sim. A Maiara, sei que não é o tema, mas gostaria muito de saber como é o processo para entrar no Médicos Sem Fronteira. Tá, vamos lá. O Médicos Sem Fronteiras, ele tem 5 centros operacionais, que é Paris, Bruxelas, Amsterdã, Genebra e Barcelona. O escritório do Rio, ele é ligado ao Centro Operacional de Bruxelas. A minha seleção foi pelo escritório do Rio. Então, eu sou ligada ao Centro Operacional de Bruxelas. E aí eles dividem as missões, é um pouco dividido. Então, se ela quer se candidatar, ela tem que se formar, ter 2 anos de experiência na área e depois submeter o currículo ao Médicos Sem Fronteiras. Aí no site tem dizendo exatamente como faz. Você manda o seu currículo, uma carta de intenção, e aí, se você é chamado para trabalhar, você passa por uma entrevista, tem uma seleção com alguns critérios e teste de língua também. Mas o mais importante é que você tem que ter 2 anos de experiência. Sim. Então, assim, não dá para se formar e trabalhar direto, entendeu? Sim. É só para médico ou para enfermeiros também? Não, para tudo. Olha, você entra no site que tem médicos e enfermeiros, nutricionistas, agente comunitário, epidemiologistas. Então, assim, se você se formou em enfermagem e quer fazer pós-graduação em epidemiologia, você pode trabalhar como epidemiologista. Tem engenheiros. Eu trabalhei com muitos engenheiros que era essa equipe log, que a gente chama. Quem monta aquela base que eu mostrei na segunda intervenção? Os engenheiros amigos que fazem lá a latrina, fazem tudo. Então, supply é super forte, pessoas que têm experiência. Você imagina como é difícil mandar a vacina para o meio do nada. Eu era responsável junto com o supply. Eu era responsável pela parte de segurança, de manter as vacinas em temperatura correta, e eles me ajudavam. Então, entra no site direitinho, que tem muitos cargos, não só administrativo, financeiro, administrativo, RH, tem de tudo. O Rafael pediu o nome dos filmes.
Ah, ok. Eu vou pegar, porque eu não sei de cabeça, tá? Mas eu vou pegar direitinho, eu posso mandar para a Raquel e depois ela pode enviar. Certo, a gente divulga. A Raquel perguntou: existia uma caderneta de vacinação? Como era o acompanhamento, o registro nos atendimentos? Então, lá tinha já deles, mas a gente usava um do Médicos Sem Fronteiras. Então, tinha um cartão de vacinação que a gente colocava numa proteção e o registro de pacientes era feito também com um documento do Médicos Sem Fronteiras, que então, como a gente visitava 2 vezes por semana cada unidade de saúde, a gente recolhia e também analisava, porque às vezes do nada apareciam 100 pacientes. Aí você, nossa, mas 100 pacientes vieram todo mundo junto. E aí você tinha que fazer uma análise dos atendimentos. Então, geralmente era com documentos do Médicos Sem Fronteiras. E também ver se eles estavam seguindo o protocolo. A dosagem, sim, a dispensação correta de medicamentos, o diagnóstico correto. Sim. A Júlia perguntou: Tatiana, vocês forneciam algum outro tipo de alimento além das barras de cereal e do leite? Não, era barra de cereal, leite e o sachê de Pump Nut. Somente isso. Não, assim, no hospital tinha alimentação do hospital. Aí era comida local, que a gente pagava uma pessoa para cozinhar. E aí quem tinha acesso era a criança com os familiares. Geralmente na hora do almoço e do jantar tinha muita gente lá. E aí dividia, muita gente ia lá para comer. E aí dividia a refeição da criança. Então a gente fazia aquela refeição assim, montanha, sabe? Para todo mundo conseguir comer. O Rafael, aí a última pergunta agora. Eu percebi que durante o trabalho nessa comunidade houve uma interação muito legal de vários profissionais de saúde. E isso é importante essa interação dos profissionais. Como melhor trabalhar a interprofissional durante o processo de formação? Acho que acho que é como trabalhar essa interação, né, entre os profissionais durante o processo da formação. Eu acho que é interdisciplinaridade, que ele quis dizer entre na formação. Eu acho que hoje no Brasil a gente já tem uma boa. Eu tive uma boa. Não sei se na minha formação eu tive isso, não. Assim, eu tive isso mesmo na pós-graduação. Porque na saúde pública você tem todo mundo junto, tem tudo misturado. Na graduação, você é meio que formado em caixa, né? Enfermagem, medicina, farmácia, nutrição, é bem separado. Na saúde pública, isso é mais misturado. E aí você vê o quão é importante. Por isso que eu falei, quem tem interesse em trabalhar na atenção básica, isso é bem legal, porque isso é forte. Você consegue ver essa interação de uma maneira mais fluida, sabe? Principalmente com a equipe de enfermagem e as outras. A medicina, geralmente, ela é mais elitista, né? Desculpa, mas geralmente é. E isso é um pouco mais difícil. Mas no Médicos Sem Fronteiras, não, porque não é qualquer médico que se candidata para um cargo desse. Então, eu tive boas experiências com o médico lá, discuti caso, tive boas experiências com os enfermeiros. E, assim, se é todo mundo expatriata, todo mundo no mesmo barco também. Então, você não só trabalha junto, como você vive junto, você chora junto, porque tem dia que você tem dias muito ruins de trabalho, muito difíceis. Então, é um outro nível de relação. Sim. Já estão pedindo aqui para ter mais palestras sobre catapora. Eu acho que mandaram mais uma pergunta aqui que eu estou vendo. Além da interação profissional, o que foi importante para driblar, as reações contrárias do povo local para a vacina? Então, os agentes comunitários fizeram um trabalho muito bom naquela primeira comunidade que era mais fechada, sabe? Então, no final, a gente conseguiu vacinar, mas nós ficamos o dobro de tempo lá. Então, a gente teve que diminuir a mortalidade, a gente teve que primeiro sensibilizar para as crianças chegarem mais cedo no hospital. E aí, o que acontecia? Já tinham medo da gente. Quando as crianças começaram a morrer no hospital, já era. Ah, tá morrendo um monte de... Viu? A criança chega no hospital, ela morre. Uhum. E aí, primeiro foi sensibilizar para chegar mais cedo e ter um menor número de óbitos. Depois que a gente conseguiu vacinar. Então, assim, é de pouco em pouco, é conversa. É conversa.
Sim. Tati, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito grato, muito feliz com essa palestra que teve agora. As pessoas estão pedindo o canal do YouTube, acabaram de mandar aí o link no chat, vocês podem se inscrever no canal da Lamin, que a gente vai disponibilizar essa palestra lá, porque ela foi gravada. Então, também eu vi que algumas pessoas chegaram aqui depois do horário, né? Então, não se preocupem que vocês não vão perder, porque já vai estar tudo gravado lá. Agora eu vou deixar para a Raquel, para vocês falarem, para se despedirem, tá? Muito obrigada de coração, a gente adorou, foi muito bom para todos nós. E eu vou sair aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Marcele, pelo esse contato. O Wesley também quer falar um pouquinho, né, Wesley? Nath, a gente vendo isso tudo, assim, e a gente já estava conversando um pouquinho antes, eu fiquei pensando assim, caramba, a gente tem o SUS, né? Universal, com um monte de ações também pelo Brasil. Você também tem... você é do Norte, conhece algumas dessas intervenções que a própria nossa assistência básica promove. Então, assim, é incrível, né? Como assim a gente tem isso? Então, assim, muito mais facilidade já em todos os municípios do país tem o SUS, e aí como é o impacto na vida das pessoas, né? Imagina a gente sem isso. Eu fico pensando... Eu quero fazer Exatamente, só queria fazer uma observação. Obrigada, Raquel. Que, assim, quando eu cheguei na primeira intervenção, eu comecei a comparar com o Brasil, porque é impossível você não comparar. E aí eu fiquei pensando, que horrível comparar miséria com pobreza. E a única diferença é que nós temos um sistema único de saúde, público de saúde. E que isso faz muita diferença. Mas, assim, muita diferença. Muita. Então, obrigada. É exatamente isso. Wesley, você quer falar alguma coisinha, meu amor? Só queria agradecer. Muito linda a história. Foi uma manhã de muito aprendizado, acredito, para todos. Obrigado pela presença de todos aí e pelo convite novamente. E parabéns, viu, Tatiana? Muito emocionante. Obrigada. Gente, eu também, né? Também aqui da Liga, da Lamin, a gente tá super feliz. Foi de manhã, a gente agradeço mais uma vez a Tati, por causa do horário, essa diferença de fuso, né? Acaba mexendo com todo mundo. A gente está na universidade, mas a gente está sem atividade, mas a gente se manteve todos esses meses em pleno contato, trazendo muito conhecimento. Então, eu acho que essa manhã foi, assim, maravilhosa. Eu mesma que acompanhava o seu bastidor e a gente morria de medo, falava, meu Deus, o que essa menina foi fazer lá? Né? Essa menina tão linda, tão fofa, o que ela está fazendo no meio dessa história, na garupa de uma moto? E graças a Deus você voltou inteira, muito magra, perdeu muito, muito peso mesmo. Isso foi, assim, bem impactante. E agradecer. Em nome da Lamin, em nome de todos nós, da nossa amizade. E parabéns, a gente vai continuar te seguindo. E a qualquer momento, o pessoal já quer ouvir de novo. A hora que você quiser falar, a casa aqui é sua. Tá, gente? Muito obrigada aos participantes que passaram amanhã aqui com a gente, né? Foram 100 pessoas. E acho que, com certeza, saiu todo mundo mudado aqui um pouquinho. A gente tem um link de confirmação de presença, porque vai ser emitido um certificado. E também o nosso canal do YouTube, porque ainda não tem nada lá, gente. Mas essa vai ser a nossa primeira palestra, nosso primeiro material que a gente vai subir, né, Marcele? Para o YouTube. E aí vocês já se inscrevem e sinalizam que vão ser notificados. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada também pela parceria, né? Que no calor da emoção eu esqueci de mencionar. A gente ainda pode fazer muitos trabalhos legais juntos. Obrigada, gente, pela participação. Marcele, você consegue todo mundo abrir, gente? Fazer um print da tela? Vamos todo mundo? Quem quiser abrir a sua câmera para a gente fazer um registro desse momento, já que a gente está assim distante. A vontade de abrir vai ser muito legal. Quem consegue abrir? Aí a gente vê essas carinhas, né, Tati? Todo mundo aqui super feliz dentro. Não falta disso. Quem quiser, você consegue, Ju, fazer esse print pra gente? Que você vai me mandar. Faço sim.
Vou lá. 1, 2, 3 e... Foi. A Tati sai pequenininha. Deixa eu fazer um que agora vai sair maior. Foi, gente. Obrigada, viu? Bom dia para todos. Bom dia, gente. Obrigada. Obrigada pela presença.